Em um canto remoto da Ásia Central, cercado por estepes intermináveis e montanhas imensas, está a Mongólia, um país misterioso, nômade e cheio de tradições únicas. Aqui, o passado e o presente se misturam em histórias que parecem inacreditáveis, mas que são totalmente reais. E hoje, você vai conhecer o costume mais bizarro e curioso da Mongólia. O lugar onde as mulheres podem ter vários maridos ao mesmo tempo. Mas essa é apenas uma das muitas surpresas que este país guarda. Prepare-se, porque a jornada de hoje vai te deixar de boca aberta. Default Text, o Império de Gengis Khan. Antes de falarmos dos costumes, precisamos voltar no tempo. A Mongólia já foi a sede do maior império contínuo da história, liderado por ninguém menos que Gengis Khan. No século XIII, ele unificou as tribos nômades e criou um exército tão poderoso que conquistou territórios desde a Europa Oriental até a Ásia Oriental. Esse império se destacou por sua força militar, sua rede de comunicação e comércio e até por uma surpreendente tolerância religiosa. Hoje, Gengis Khan ainda é venerado como um herói nacional, uma figura quase mítica que moldou a identidade mongol. O costume das mulheres com vários maridos. Agora, o ponto mais intrigante, um costume que choca o mundo inteiro. Entre os povos ligados à Mongólia, existe uma comunidade conhecida como Mosuo. Aqui, as mulheres têm o poder de escolher quantos maridos quiserem. Esse costume é chamado de casamento ambulante. Funciona assim. Depois de um ritual de iniciação, a mulher ganha liberdade para escolher parceiros, podendo ter um ou vários, sem limite definido. Os casais não moram juntos e os filhos são criados na família materna. Quem assume o papel de pai são os tios e irmãos da mãe. E por que essa tradição surgiu? A resposta está no passado nômade da região. Muitos homens morriam em caçadas ou viagens longas, deixando famílias sem sustento. Para garantir a sobrevivência da comunidade, as mulheres passaram a liderar e a formar famílias de maneira diferente. Assim nasceu o Reino das Mulheres. Até hoje, em vilarejos afastados, essa prática ainda existe. E a Mongólia se tornou um dos poucos lugares do mundo onde a poligamia invertida, uma mulher com vários maridos, faz parte da cultura. O sequestro nupcial. Mas não é só isso. Outro costume bizarro é o chamado sequestro nupcial. Antigamente, era comum que um homem sequestrasse a mulher que desejava como esposa, levando-a para sua casa, onde o casamento era realizado. Embora atualmente seja ilegal, ainda existem casos isolados em regiões rurais, mostrando como tradições antigas resistem ao tempo. A vida nômade também envolve rituais de passagem. Quando um jovem completa certa idade, ele participa de cerimônias simples, mas cheias de simbolismo. Aprender a domar cavalos, por exemplo, é visto como um marco de maturidade. Esses momentos unem as famílias e mostram como a tradição é passada de geração em geração, mantendo viva a herança mongol. Essa mobilidade é fundamental para sobreviver no clima extremo da Mongólia, onde os invernos podem chegar a 30 graus negativos. Apesar das dificuldades, os nômades valorizam sua conexão profunda com a natureza e vivem em comunidade, sempre apoiando uns aos outros. Paisagens e natureza impressionantes. A Mongólia não é só tradição estranha, ela também guarda algumas das paisagens mais incríveis do mundo. O deserto de Gobi, famoso por fósseis de dinossauros e formações rochosas únicas. O lago Khövsgöl, conhecido como a Pérola Azul da Mongólia. E a gigantesca estátua de Gengis Khan a cavalo, uma das maiores estátuas equestres do planeta. Com mais de 260 dias ensolarados por ano, o país também é chamado de Terra do Céu Azul. Gastronomia exótica. Na alimentação, a Mongólia também surpreende. Aqui, a base é carne e leite. Mas alguns pratos podem chocar visitantes. O airag,
leite de égua fermentado, considerado a bebida nacional. O suco de olho de carneiro, misturado com tomate e vinagre, famoso como remédio para a ressaca. Carne seca de cavalo, cabra e ovelha que garantem energia para o clima extremo. E segundo a lenda, foram os guerreiros mongóis que inventaram o sorvete misturando neve com leite de égua para se refrescar durante batalhas. Religião e crenças. A maioria dos mongóis segue o budismo tibetano, mas outras tradições espirituais como o xamanismo e o tengrismo ainda são fortes. Um exemplo é a montanha sagrada Burkhan Khaldun, considerada o local de nascimento de Genghis Khan. Dizem que quem toca a montanha com a mão direita ganha sorte. Caçadores de águias e festivais. Outro espetáculo cultural são os caçadores de águias douradas. Nessa tradição centenária, águias treinadas caçam raposas e coelhos, mostrando a relação única entre humanos e animais. E o maior festival do país, o Naadam, reúne 3 competições tradicionais: a luta livre mongol, o arco e flecha e as corridas de cavalos. Esse evento colorido atrai visitantes do mundo todo e mostra a força das tradições ainda vivas. Clima extremo e a capital Ulaanbaatar. Ulaanbaatar, a capital, é conhecida como a cidade mais fria do mundo. No inverno, chega a 3°C, transformando as ruas em cenários de gelo. Mesmo assim, a cidade mistura tradição e modernidade, com mercados, festivais de inverno e até pistas de patinação ao ar livre. A Mongólia é, sem dúvida, um dos países mais curiosos do planeta. Um lugar onde tradições ancestrais desafiam a lógica moderna, onde as mulheres podem ter vários maridos, onde bebidas bizarras combatem ressacas e onde o frio extremo molda o estilo de vida. A vida nômade também envolve rituais de passagem. Quando um jovem completa certa idade, ele participa de cerimônias simples, mas cheias de simbolismo. Aprender a domar cavalos, por exemplo, é visto como um marco de maturidade. Esses momentos unem as famílias e mostram como a tradição é passada de geração em geração, mantendo viva a herança mongol. O cavalo é mais do que um animal de transporte na Mongólia. Ele é símbolo de liberdade, companheiro de jornada e parte essencial da cultura nômade. Crianças aprendem a montar ainda pequenas, muitas vezes antes de caminhar com firmeza. Diz-se que o mongol nasce, vive e morre sobre o cavalo. Tamanha é a importância desse animal para a identidade do povo. Durante o verão, os nômades aproveitam os campos verdes para reunir rebanhos e produzir laticínios. O leite é usado para criar uma enorme variedade de alimentos, queijos secos, manteiga e até bebidas alcoólicas. O arag, feito com leite fermentado, é consumido em celebrações. O sabor é forte, mas para eles representa hospitalidade, alegria e a tradição da vida nômade. Um detalhe curioso da hospitalidade mongol é a oferta de chá salgado com leite. Para visitantes desavisados, o sabor pode ser surpreendente, já que estamos acostumados a pensar no chá como uma bebida doce. Mas, para os mongóis, esse chá é símbolo de respeito, boas-vindas e aconchego. Recusar uma tigela pode até ser visto como falta de educação. Os invernos rigorosos moldam a vida de cada família. Imagine temperaturas abaixo de 30 graus negativos e ventos que cortam a pele. Nessas condições, manter os rebanhos vivos é um desafio constante. Muitas vezes, toda a comunidade se une para salvar os animais. Essa luta contra a natureza extrema fortalece os laços entre famílias e mantém a cultura de cooperação. Outra tradição fascinante é a caça com águias. Na região de Altai, caçadores treinam águias douradas para capturar presas como raposas e coelhos. O vínculo entre caçador e ave é construído com paciência e respeito. Esse ofício é passado de pai para filho e representa uma herança milenar, reconhecida no mundo todo como parte única da cultura mongol.
Durante os festivais de caça com águias, é comum ver caçadores orgulhosos exibindo suas aves no braço, vestindo roupas tradicionais feitas de peles. As competições atraem turistas e curiosos de várias partes do planeta. Mais do que um espetáculo, esse festival reforça a conexão espiritual que os mongóis sentem com a natureza e com os animais que compartilham sua terra. Falando em festivais, o Naadam é sem dúvida o mais importante. Realizado em julho, ele reúne todo o país em torno de 3 esportes tradicionais: corrida de cavalos, luta livre e arco e flecha. Esses esportes, conhecidos como as 3 habilidades do homem, são praticados desde os tempos de Gengis Khan e continuam sendo símbolo da identidade mongol. Na corrida de cavalos do Naadam, as crianças são as jockeys oficiais. Montando sem sela, elas percorrem longas distâncias pelas estepes, mostrando coragem e resistência. Para os mongóis, essa tradição reforça o papel do cavalo como centro da vida nômade e ensina às novas gerações a importância da bravura e da conexão com os animais desde cedo. A luta livre mongol também é impressionante. Diferente da luta olímpica, ela segue regras próprias e é realizada em arenas abertas. Os lutadores usam trajes específicos, deixando o peito exposto como forma de provar que não são mulheres. Uma regra histórica curiosa. A vitória é conquistada ao derrubar o adversário no chão e o esporte é símbolo de força. No arco e flecha, homens e mulheres competem lado a lado. O alvo não é fixo como em competições modernas, mas formado por pilhas de pequenos cilindros que devem ser derrubados à distância. Essa prática remete aos tempos antigos, quando caçadores precisavam de precisão absoluta para sobreviver. No Naadam, ela ganha contornos festivos e celebra a herança guerreira. Além dos esportes, o Naadam é um verdadeiro festival cultural. Barracas vendem comidas típicas, famílias se reúnem em piqueniques e músicos apresentam canções tradicionais. O clima de festa contagia todos os presentes e transforma o evento em uma mistura de competição, celebração e identidade nacional. É como se todo o país parasse para relembrar suas raízes. Mas a Mongólia não é feita apenas de tradições antigas. Nas grandes cidades, especialmente em Ulaanbaatar, a modernidade cresce rápido. Shopping centers, cafés e internet coexistem lado a lado com mercados tradicionais e templos budistas. Esse choque entre passado e presente cria uma realidade única, onde jovens conectados ao mundo digital ainda respeitam costumes milenares. Ulaanbaatar também enfrenta desafios modernos. O rápido crescimento populacional trouxe problemas de poluição e trânsito. Muitos nômades migraram para a cidade em busca de oportunidades, criando bairros improvisados de yurtas. Esse movimento alterou a paisagem urbana e gerou novos problemas sociais, mostrando como a transição da vida nômade para a urbana é complexa. Mesmo na cidade, a tradição ainda resiste. Em Ulaanbaatar, é comum ver pessoas vestindo o diu, traje típico mongol, em ocasiões especiais. Cerimônias religiosas, festivais e até casamentos mantêm viva a cultura. O contraste é fascinante. Arranha-céus de vidro ao lado de templos antigos. Carros modernos dividindo espaço com cavaleiros montados em seus fiéis cavalos. Outro ponto curioso é a relação dos mongóis com a música. A canção tradicional chamada canto gutural impressiona visitantes. Nesse estilo, o cantor produz 2 ou mais sons ao mesmo tempo, criando melodias hipnóticas que ecoam pelas estepes. Esse canto, chamado Kumei, é considerado patrimônio cultural e representa a ligação espiritual entre o homem e a natureza. O Kumei, muitas vezes, é acompanhado pelo morinkur, o violino de cabeça de cavalo, instrumento nacional da Mongólia. Acredita-se que suas cordas e formato imitam o som e a figura desse animal tão importante. O som é profundo e emocionante,
capaz de transportar a imaginação para as vastas planícies e montanhas da Ásia Central. Além da música, a dança também tem espaço. Em celebrações, é comum ver grupos apresentando coreografias que representam a vida nômade, o pastoreio e até batalhas antigas. Essas danças são passadas de geração em geração e carregam simbolismos profundos. Para os mongóis, cantar e dançar não é apenas entretenimento, mas uma forma de preservar a identidade cultural. As crenças espirituais continuam marcantes. Além do budismo, muitos mongóis acreditam em práticas xamânicas que envolvem rituais com tambores, fogo e invocação de espíritos da natureza. Xamãs são procurados para curas, bênçãos e orientações espirituais. Essa mistura de crenças mostra como a Mongólia combina tradições antigas com a religiosidade do presente. Um exemplo forte de espiritualidade é o respeito às montanhas e rios. Muitos acreditam que esses elementos naturais possuem espíritos protetores. Por isso, é comum encontrar oferendas, como pedras empilhadas e panos coloridos, em locais considerados sagrados. Essa prática reforça a conexão entre o povo mongol e a natureza, que é vista como fonte de vida e energia. As cores também têm grande importância na cultura mongol. Panos azuis, chamados kadag, são usados em rituais e oferecidos em altares como símbolo do céu eterno. O azul representa pureza, paz e proteção espiritual. Ao viajar pela Mongólia, é comum ver esses panos amarrados em árvores, pedras ou monumentos, trazendo um contraste vibrante às paisagens áridas. No cotidiano, a hospitalidade é quase uma lei sagrada. Qualquer visitante, seja conhecido ou estranho, é recebido com comida e bebida. Compartilhar uma refeição significa compartilhar a vida. Por isso, mesmo famílias humildes oferecem o pouco que têm como sinal de respeito. Essa generosidade impressiona turistas e reforça os laços sociais entre comunidades. A culinária mongol pode parecer simples, mas guarda segredos únicos. O bus, por exemplo, é um bolinho de massa recheado de carne cozido no vapor, tradicionalmente preparado durante o Ano Novo Lunar. O prato é símbolo de prosperidade e união familiar. Comer bus em grupo não é apenas saborear comida, mas participar de uma celebração cultural profunda. Outro prato curioso é o kushur, uma espécie de pastel frito recheado de carne. Durante o festival Naadan, vendedores preparam centenas deles em barracas improvisadas. O cheiro se espalha pelo ar e atrai multidões. Crocante por fora e suculento por dentro, o kushur é considerado comida de festa e mostra a versatilidade do uso da carne na dieta local. Em meio ao deserto de Gobi, a vida também floresce. Pastores criam camelos de 2 corcovas, adaptados às condições mais severas. Esses animais fornecem leite, lã e transporte, sendo vitais para a sobrevivência. O camelo não é apenas um recurso, mas também um símbolo de resistência e parceria com o homem, capaz de enfrentar os ventos e as dunas sem ceder. O Gobi é famoso mundialmente por seus fósseis. Foi lá que os primeiros ovos de dinossauro foram encontrados, revolucionando a paleontologia. Até hoje, expedições buscam novas descobertas, tornando o deserto um verdadeiro tesouro científico. Para além da ciência, os mongóis enxergam o Gobi como terra de histórias antigas, repleta de mitos e segredos enterrados na areia. Além dos fósseis, o deserto guarda paisagens surreais, dunas que cantam com o vento, formações rochosas que mudam de cor ao pôr do sol e pequenos oásis escondidos. Para os mongóis, o Gobi é um lugar de respeito e mistério. Muitos evitam atravessá-lo sozinhos, acreditando que espíritos habitam suas vastidões e testam a coragem dos viajantes. No norte do país, a paisagem muda completamente.
Florestas verdes, lagos cristalinos e montanhas nevadas criam um cenário que contrasta com o árido sul. Nessas regiões, as renas são parte essencial da vida de algumas tribos. Elas fornecem transporte, leite e até companhia. Esse modo de vida único torna a Mongólia um dos países mais diversos do planeta. A tribo Tsaatan, conhecida como o povo das renas, vive em tendas cônicas parecidas com as dos povos indígenas da América do Norte. Eles dependem totalmente desses animais e os tratam quase como membros da família. Esse estilo de vida isolado e sustentável resiste até hoje, mesmo diante das pressões da modernidade e do turismo crescente na região. Outro aspecto impressionante é o céu da Mongólia. Chamado de Terra do Céu Azul, o país tem mais de 260 dias ensolarados por ano. À noite, longe da poluição luminosa, as estrelas brilham de forma deslumbrante. É possível ver a Via Láctea com nitidez, algo que emociona qualquer visitante e reforça a ligação espiritual do povo mongol com o universo. Histórias sobre Gengis Khan continuam vivas. Há lendas que dizem que ninguém sabe onde ele foi enterrado, pois seus seguidores queriam proteger o local de saqueadores. Segundo a tradição, até os construtores de sua tumba foram mortos para manter o segredo. Esse mistério alimenta teorias até hoje e reforça a aura quase mística que envolve o grande líder. Estima-se que milhões de pessoas no mundo sejam descendentes diretos de Gengis Khan. Esse fato impressionante mostra o impacto do Império Mongol. Para os mongóis, isso é motivo de orgulho. Para os historiadores, é uma prova do alcance de sua influência. Essa herança genética torna a figura de Khan ainda mais presente na identidade do povo. Na guerra, Gengis Khan usava estratégias inovadoras. Uma delas era o uso de falsos recuos. Fingia uma retirada para atrair o inimigo a uma armadilha. Também organizou um sistema de mensageiros a cavalo, criando uma das redes de comunicação mais rápidas da época. Essas táticas fizeram do Império Mongol um dos mais temidos e respeitados da história. Curiosamente, apesar de sua fama de conquistador cruel, Gengis Khan estabeleceu leis que protegiam a liberdade religiosa. Cristãos, muçulmanos e budistas podiam praticar suas crenças em paz dentro do império. Essa tolerância surpreende para a época e mostra como, além da guerra, havia também uma visão pragmática de governar territórios tão diversos. Na modernidade, a Mongólia busca equilibrar tradição e progresso. A mineração é uma das principais fontes de renda, com carvão, cobre e ouro exportados para vários países. Ao mesmo tempo, o governo investe em preservar a cultura nômade e promover o turismo. Essa dualidade entre economia moderna e herança ancestral define o futuro do país. O turismo cresce a cada ano, atraído pela ideia de aventura selvagem. Visitantes buscam cavalgadas pelas estepes, noites em iurtas e contato com tribos tradicionais. A Mongólia vende sua imagem de país autêntico, onde o tempo parece ter parado. Essa experiência única encanta estrangeiros e ajuda a manter tradições vivas por meio da valorização cultural. O clima extremo ainda é um dos maiores desafios. Invernos longos e rigorosos provocam perdas enormes no gado, afetando a economia e a sobrevivência de famílias inteiras. Para enfrentar isso, o governo e ONGs criam programas de apoio, mas muitos nômades ainda confiam mais na solidariedade das comunidades e nas práticas transmitidas por seus antepassados. Apesar das dificuldades, o povo mongol é conhecido por sua resiliência. Com poucas posses materiais, eles valorizam aquilo que realmente importa: família, animais e liberdade. Essa filosofia de vida inspira visitantes e contrasta com o ritmo acelerado das grandes cidades. A simplicidade da Mongólia mostra que riqueza não está apenas em bens, mas em experiências. Hoje, a Mongólia é um país que surpreende por suas contradições.
é ao mesmo tempo antigo e moderno, pobre em recursos tecnológicos, mas rico em cultura, isolado, mas aberto ao mundo. Suas tradições bizarras, como o casamento ambulante e o sequestro nupcial, convivem com universidades, internet e centros urbanos. Esse contraste é parte de seu encanto. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pela Mongólia. Um país onde mulheres podem ter vários maridos, onde cavalos são parte da alma, onde rituais ancestrais ainda vivem e onde a natureza impõe respeito todos os dias. A Mongólia é um pedaço único do planeta, que mistura mistério, tradição e resistência. Qual desses costumes você achou mais incrível? Se você chegou até aqui, parabéns! Você descobriu mistérios, tradições e histórias surpreendentes da Mongólia, um dos países mais curiosos do mundo. Agora me conta, qual dessas curiosidades mais chamou sua atenção? Deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Assim você nos ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis sobre os mistérios da vida real. Até a próxima!